Queria falar de mais alguns assuntos. Primeiro, a janela do Fluminense, Renan. Igor Rabelo, Lúcio Acosta, Santi Rodrigues. Como é que você viu essa janela? Cara, vamos lá. Teve Soteldo também, né? É, o Soteldo, né? Que É o chegou antes Soteldo, do Mundial, o Soteldo, verdade. Soteldo e JK. Cara, achei Lúcio e Santi Moreno duas boas apostas. Dois jogadores que quando você olha e vê a contratação, existe um sentido. Né? O Santi Moreno era um destaque do time dele. É um cara que tem boas características. O Lúcio Acosta. Depois eu descobri, cara, que existe um fã-clube do Lúcio Acosta no Brasil, assim. Eu vi vários torcedores. Sabia disso? O Twitter é Não. maravilhoso, né? Cara, eu vi vários torcedores de outros clubes lamentando o fato dele ter ido pro Fluminense. Assim, muito aleatório, eu não Que sabia que as loucura pessoas. isso. Assim. Teve um corintiano lá, cara, que eu dei muita risada, assim, porque ele fez várias postagens, assim, desesperado e tal. Então, é um É jogador. porque a Costa quase foi pro Corinthians ano passado. Aí os caras devem já ter ficado ali. No... Cara, eu dei muita risada, assim, cara desesperado. Mas é um jogador também que trata bem a bola. Eu sempre vou, assim, ter paciência com esse tipo de atleta. Né? O Lúcio Costa não conhecia, né? E aí, na hora que saiu, o Felipe mandou mensagem e falou: Ó, tu vai gostar. Que é um cara que tem um bom trato com a bola, né? E aí estudei, comecei a ver os jogos dele. Realmente, de fato, é um cara que trata bem a bola. É um camisa 10 que tem característica diferente da do Ganso, por exemplo. Você vê que ele não baixa muito para pegar a bola e ver o jogo assim de frente. É um cara muito de entrelinhas, né? Um cara mais vertical, mais agudo. É um jogador que pode dar certo. Então, gostei dessas duas apostas. O Soteldo é uma piada, o Fluminense contratar o Soteldo pelo valor que contratou nesse momento. Né, o Soteldo é um cara que já não joga bem há um tempo, é um cara que tem muitos problemas físicos, e aí o Fluminense vai, contrata o Soteldo por um alto valor, podendo ter que pagar os outros 50% se não vendê-lo, e, pelo que nós ouvimos, com um alto salário. Salário aí de mais de 1 milhão por mês. Então, assim, para mim foi uma piada a contratação do Soteldo, cara. Não se justifica. Não se justifica. É um jogador que. E você vê que existe o ciclo Soteldo, né? E assim, ele joga um pouquinho, aí se machuca, aí volta, e aí ele volta sem força. Né? Você vê, o É. jogo contra o Cruzeiro foi ridículo, cara. Se ele jogasse um pouquinho bem, né? Pelo menos, né? Exato, Ajudou um pouquinho ali, machucou de novo. aquele menino do Cruzeiro, um lateral de 17 anos, botou o Soteldo no bolso. O Soteldo você via que não tinha força. Por que não tinha força? Tá mal fisicamente. E aí ele joga duas, três partidas, se machuca. Então, como é que eu vou investir um alto valor num jogador desse? Não dá. Então, para mim, foi uma péssima contratação. O Igor Rabelo, ele não é um bagre, né? O Igor Rabelo, assim, você não olha para o Igor Rabelo e fala, pô, esse cara aqui é horroroso. Não é horroroso. Mas é também aquele tipo de jogador que está há muito tempo sem ter sequência no Atlético Mineiro, foi banco eterno do Atlético. É um cara que tem seus problemas ali com lesão. É um jogador que, em condições normais, nós não traríamos. Ele entrou naquele negócio do Riquelme. Isso para mim está muito claro. Então eu lembro que o Felipe, até eu vi o vídeo do Felipe, ele botou a aposta arriscada do Igor Rabelo. É uma aposta arriscada. Ele pode chegar e pode jogar? Pode, porque, pô, olha os concorrentes dele. Freitas, Manuel, Nossa, cara, Thiago esse. Santos e o Inácio, cara, que eu acho que é o melhor deles ali, ele não consegue jogar, coitado. Tá É. sempre lesionado. Então o Igor Rabelo pode chegar e pode ser titular. Mas é realmente uma aposta arriscada. E por último, o John Kennedy é um daqueles mistérios, né? Porque o Fluminense paga para ter o John Kennedy de volta e ele não entra. Então, Não, e a assim, justificativa é que o Renato vê o John Kennedy como segundo porra, atacante. então por que trouxe? Porque Então, ele não o joga com Renato dois atacantes. Como é que se justifica isso? Cara, isso é loucura, Leandro. Isso é loucura. Então, assim, você traz o John Kennedy não joga, e aí o Fluminense
Na minha visão, tem 2 gaps, assim, muito grandes no elenco, assim, atacante e zagueiro. O Fluminense não tem ninguém confiável para atuar ao lado do Thiago Silva, que é um zagueiro de 40 anos, que não vai conseguir jogar todas e tá mais propenso a ter lesões. Então o Fluminense tem esse gap na zaga que é muito claro, e tem um gap no ataque. O JK não joga, a gente nem sabe como é que ele tá. O Everaldo não tem nível para fazer parte do elenco do Fluminense. No máximo, ele poderia ser um segundo reserva, no máximo. E o Germancano tá entregue, né? A gente vê que ele vai marcar os golzinhos dele, mas não é sombra do atacante que foi. Então a gente tem um elenco hoje com carências muito claras que poderiam ter sido atacadas até no início do ano. Sim. Não foram novamente na janela agora do meio do ano, e a gente vai com esse time, com esse elenco para o restante da temporada. Então é uma janela, cara, que nós contratamos ali 2 boas apostas. Esse seria o meu veredito. E aí, Felipe, essa janela, hein? Cara, a janela do Fluminense é sempre uma coisa problemática, né? Que a gente sempre fica, sempre esse estresse. Aí, ao mesmo tempo, você no meio você traz 2 jogadores que têm até uma condição de ajudar, que são o Santi Moreno e o Acosta. Mas é aquele negócio que eu sempre falo, vou morrer aqui falando isso. São 2 jogadores que eu acho que eles são muito bons. Tem potencial para serem muito bons, só que eles dificilmente vão ser muito bons em 2025. Assim, o Acosta, ele é um cara de 1,59 m, que jogou a vida inteira na MLS, assim, tem muita qualidade, mas é outra coisa, cara. E eu acho que ele tem que ter mais minutagem, ele tem que ajudar. Você pega o jogo contra o Red Bull, ele pegou na bola 70 vezes, ele fez 50 merdas. Só que as 20 coisas boas que ele fez, saíram 2 gols. E Exato. ele é um cara de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Ele fica Cara ali... de volume, né, Felipe? Isso. E beleza, vai ter o jogo que você vai querer isso. Mas tem jogo que o pau vai estar torando ali, a bola vai estar bico pro alto, sei o que, ele não vai ver bola. Né? Quando for o segundo tempo do jogo do Santos, se você não ataca, ele não vai ver bola, não adianta ter ele ali. Né? E é um cara que até ele pegar isso, ele vai demorar. E ele custou 4 milhões de dólares. O Santi Moreno, eu acho que é um jogador que lá na MLS ele entregou menos do que o Acosta. Mas ele é um jogador, acho que ele é mais perfil do futebol brasileiro do que o Acosta, mas do mesmo jeito. O Aras de 2021, se a gente fez essa live aqui em dezembro de 21, ninguém contava com o Aras nem como time B do Fluminense de 22. O pessoal lembra disso? O Santi Moreno, quando ele chega ao Fluminense, ele até fez mais já do que o Aras fez, até a chegada dele ao Fluminense. Só que a probabilidade de ele demorar 6 meses, 1 ano para jogar é grande. E a gente tinha que ter trazido pelo menos um jogador nessa janela, um cara pro ataque, um cara que chegasse e te falasse, pronto, esse aqui é do cacete, né? Porque a gente perdeu o Aras. Ah, vai trazer um cara igual o Aras? Não tem. Mas tinha que ter, na minha opinião, era para ter feito um movimento de 10, 12, 15 milhões de euros. Não trazia aí o Santi Moreno que fosse, o Soteldo. A soma desses 2 valores já dá isso aí. E trazia um cara para você não ter dúvida. A gente me deu 8 milhões no Rafael Navarro. 7 milhões, sei lá, agora ele não veio. Pois. Então, se o dinheiro tinha. O dinheiro para fazer. Tinha o de ter, né? E assim, o pessoal já sabe que esse dinheiro aí, quem vai pagar vai ser outra pessoa ano que vem, né? Então, solta o dinheiro, dane-se. Agora vamos nessa aí mesmo. Né? Tinha que ter vindo um cara, ou podia ter sido um centroavante, ou podia ter sido um beirado, algum cara pro ataque que resolvesse a situação. E desse número, sim, né? Não, é que além de dar número, que você desse a condição dos que estão chegando como apostas renderem, porque a torcida do Fluminense, a gente conhece bem também como é que funciona. Eles vão botar esse cara para jogar igual foi contra o Santos, vai queimar, daqui a pouco os caras não jogam também. O Lescano e o Lavega, mesma coisa, eles vieram. O Lavega, eu até falei com o Renan quando ele veio. Falei, cara, vai ser muito difícil esse menino. Fiz até lá no Netflix com o Zé Ilan também. O pessoal botou lá o corte da aspa, o pessoal ficou até me xingando. Eu falei, cara, esse menino no Brasil, cara, a posição que ele joga, assim, não se usa aqui no Brasil. É muito difícil jogar como ele jogava lá no Uruguai. Ele é um cara franzininho. Os caras vão botar ele com o pé na linha lá pelo lado esquerdo, não vai jogar, cara. Ele era um segundo atacante lá no River Plate do Uruguai, que é um time desse tamaninho aqui, cara. Que, porra, o cara faz lá 3 jogos ruins, 2 bons, o pessoal vai esperando, a menina de seleção de base. O Lavega, o Lescano, ele tem bem mais recursos que o Lavega, mas ele também é um segundo atacante para mim. Falei isso também pro Renan, quando veio. É um cara, mal comparando ali, ele é um pouco o Léo Fernandes. Aí ele deve estar treinando os dois, deve estar treinando de beirada, e vão estar treinando mal mesmo. Também tem isso. Coisa lá do treino, se estiver treinando os dois lados de ponta, eles vão estar treinando mal mesmo. Porque não é a posição deles. E assim você vai fazendo a janela, meio Frankenstein, e vai soltando dinheiro. Foi 4 milhões em um,
o Soteldo foi 5, o Canobi foi 6, aí ia ter vindo o Rony por 8, o Rafael Navarro por 7. E assim, era melhor você ter trazido metade dos caras e ter trazido 2 bons. Ia lá na Série B, jogadores brasileiros, você vai carecer menos de adaptação. Tem 12 gringos no elenco, gente. 12 também. Eu adoro que a gente aposta no mercado sul-americano, mas não dá pra você ter meio grupo assim, cara. Os caras, ainda mais todos eles chegando na mesma janela quase, os caras demoram pra se adaptar. Não, e o Mário falou isso, não, mas a torcida ela não reclamava que não tinha gringo, agora a gente tem um monte. Mas não é assim, cara. Não é assim desse que se jeito. faz, né, cara? E aí o Freitas também custou pra caramba. O David Ricardo, que tá no Botafogo, que é 3 vezes melhor que ele, é mais barato, custou metade. Pra vocês terem ideia, o Dantas, que tá lá no Novo Horizontino, até falaram que o Fluminense quis, ia custar 1/3. Um zagueiro, podia chegar aqui e não jogar nada? Podia, é um garoto, mas é um garoto daqui. Ia ser uma aposta igual, porque o Freitas é uma aposta. O que é o Freitas? O Freitas, ele faz 3 jogos nota 7 e 15 nota 1. Esse que é o problema dele. Né, por sorte nossa ali na Copa do Mundo, todo mundo jogou bem a maioria dos jogos dos zagueiros, né? E já naquela época, foi o mendigo lá do Ignacio, o Freitas, o general lá, o Materazzi elogiou. Então, assim, e é normal, a gente fica rindo aqui, mas é normal, os gringos, é normal isso acontecer com o jogador estrangeiro e jogador novo. Olha o Hércules demorou menos, agora o Hércules também tem sido nosso melhor jogador, pegar os últimos 2 meses, eu acho que ele tem sido o jogador do Fluminense mais constante. A gente faz a janela meio assim e não resolve o problema. Né? Claro, o Fluminense não tem condição de trazer 4 caras que resolvam, eu sei disso. Mas umzinho dava para ter trazido. Né? E a gente terminou a janela sem zagueiro confiável, como o Renan falou. A gente só tem um zagueiro canhoto no grupo inteiro, que é o Freitas. Não tem outro zagueiro canhoto. O Freitas só joga porque ele é canhoto. Se o Inácio fosse canhoto, ia ser o Ignacio que ia jogar com o Thiago Silva. Pois porque é, realmente, cara. você fica jogando o Thiago Silva pro lado dele para botar um bag na direita, beleza, o Thiago Silva ele joga em qualquer lugar, mas o ideal é ter ele pela direita. Né? Então você fica botando o Freitas ali, o Freitas é um zagueiro baixo, o Thiago Silva também é um zagueiro baixo, o René é baixo, o Samuel é baixo, fica mais de defesa baixa. O nosso ataque, quando o Serna não joga, quando ele sai todo jogo porque ele cansa mesmo, o cara corre pra caramba, a gente fica com o Soteldo, Acosta, Canóbio, Cano, John Kennedy, só tem anão, cara. Você vamos estar jogando porque ele é grande. Não, mas tem jogo que você tem que quebrar a bola pra frente. O Fluminense não tem isso, cara. Se não é que o cara é bom ou ruim, é característica, é você montar o elenco, ele fazer sentido na sua cabeça. E outra coisa, esse elenco ele foi montado, boa parte dele, na janela de começo de ano, com o Mano Menezes. Né? Então, assim, era claro o movimento, na minha opinião, que era um time para jogar com imposição física, briga de segunda bola nem tanto, né? Mas marcação por esse era o Canóbio, era o Rony, o Serna, né? O Rony que não veio, mas o Fluminense tentou muito, era esse perfil. Né? E a gente ficou com pouco jogador de espaço curto. O Soteldo é um jogador de espaço curto? Só que o Soteldo é isso que a gente falou, ele hoje não é um nada. Né? Então a gente tem o Serna, que é um cara de fundo de campo, que a gente fala, excelente. Pode esticar, campo para correr, ele vai fazer aquela corrida vertical, né, que a gente fala, o cara corrida em linha reta, né? Não tem mudança de direção, não tem muita técnica, mas ele vai embora e vai bem. O Canóbio, ele é um pouco de tudo e um pouco de muito de nada, né? Ele fisicamente é muito bom, mas ele não é um jogador veloz e não é um jogador técnico. Então ele faz um papel ali meio que só ele faz, mas tudo bem. Dá para ter ele, acho que ele tá numa fase até boa. Não vale o que custou, mas tá bom. Aí o Riquelme, que é um jogador de espaço curto, mas é um menino que não joga. O Keno era para ser um jogador de espaço curto, mas ele só nem usa o Keno quase mais, né? Os jogos aí tá entrando todo mundo, o Keno nem entra. Teve um jogo aí que ele nem no banco ele ficou, do Bahia agora. E também é veterano, tá machucando pra caramba também, então você não conta muito. Ponta de 35 anos é complicadíssimo, né, cara? Então assim, os nossos pontas não fazem gol. O Serna agora esse ano tá começando a fazer, né? Não tem um ponta finalizador, um cara que faça ali um híbrido entre ponta e segundo atacante, não tem muito isso. Os meias, acho que nossos meias são bons, só que o nosso modelo de jogo não privilegia que eles joguem. Volante, eu acho que a gente tem ali o Bernal, o Hércules, o Martinelli e o Nonato, acho que tá até ok. Né? Eu acho que falta um volante de cobertura de espaço grande defensiva. Né? O Otávio e o Thiago Santos juntos. Que cena, né? Mas estão aí. Pô. Né? Acho que a gente tem que ter, acho que um primeiro volante de cobertura de espaço, fazer um para-brisa, mesmo que o cara não fosse tão técnico, mas fazer uma cobertura de espaço grande, e a gente não tem um centroavante, cara. Eu amo o Cano, mas tá difícil. E os outros dois, o Everaldo, pelo amor de Deus, e o John Kennedy, coitado. Tinha que ter voltado, né? O John Kennedy foi lá. O John Kennedy hipotético é sensacional. O John Kennedy da vida real, que jogou 5 anos no Fluminense, o de 4 anos e meio, não dá, não tem muita condição, né? Então, assim, tem muita peça boa, mas tem muita peça ruim, tá? Pelo que foi gasto, fosse aquela janela de 2022, 2021 que a gente faz aqui, pô, gente, não tem dinheiro.
aí ia vindo os caras meio assim, vamos que vamos. Beleza, mas pelo que foi gasto, acho que pelo menos umas 2 peças ali na zaga e um ataque de um nível mais alto a gente tinha que ter trazido.